Olá, Manassés. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Estou sim. E meu áudio aqui também, tá bom? Tudo ok. Ah, que bom. Tô com o ventilador aqui atrás, porque não sei como é que tá aí, né? Mas aqui onde eu moro tá quase 40 graus. Entendo, mas está tudo Você ok. imagina como é que é. Imagino deve estar quente. Você mora onde? Recife, Pernambuco. Aí também é muito quente? Não, não. Em média, Mas aqui no Espírito Santo é muito quente, cara. É muito quente. Aqui tem. entendo. Eu não sei se alguém aqui consegue sobreviver sem ar-condicionado. Eu não consigo mais. Não consigo. Deve ser quente mesmo. Bom, eu tô pensando aqui em acordar o pessoal, Ah, no máximo, até 8h10. O que você acha? acho legal. 10 está bom. Meu Deus, eu tô aqui pensando, né, na sexta-feira, quando eu era mais novo, Ah, aquela sexta-feira fica todo mundo animado, né? isso. Você deve ter o quê? Uns 20 anos, né? Você tem 30. uns 20 anos? 30. Tá, Não com essa cara, pareço. essa foto sua, Isso. Não, é tem uma coisa recente. errada aí? Não é possível? Não, não. Genética. Você tá maluco? 15 anos aqui na foto, cara. É. Pô, me humilhou agora. Me humilhou, me humilhou. Ah, não, você Caraca, está então, bem, quando então. a gente era. É, eu ia falar, quando a gente. Eu pensei, não, sou eu. É, sabe quando você é mais jovem, aí você fica esperando sexta-feira para poder, sei lá, beber com os amigos, fazer alguma coisa? Você, Quando a gente fica velho, a gente espera a sexta-feira para poder dormir, né? Descansar. é, isso. Eu Ó, acho tomara meio que o povo venha, né? é complicado porque, Pode como falar. você falou, na sexta-feira, né, a maioria do pessoal quer sair. Mas vamos ver se o Esse pessoal povo entra. que quer passar no concurso, eles querem passar no concurso assim, saindo, achando Eles que tem pensam vida, que é, né? é isso. Eu tenho a impressão que o povo não leva a sério o estudo, entende? É sério, eu tenho a impressão mesmo, assim. Verdade. Eu tenho uma impressão quase certeza, entende? Sabe? Entendo. Porque eu fiz o meu curso na Federal, aqui do Espírito Santo. Na verdade, Sim. eu fiz no IFES, né, que é o Instituto Federal de Ensino, Tecnologia e um monte de coisa lá. Aí eu fiquei 6 anos lá estudando, tá? Qual o nome? Não entendi. IFES, Instituto Sim, Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. certo. E assim, eu estudava muito, cara. Foram 6 anos, foram longos, né? 6 anos ao mesmo tempo. Mas assim, eu aprendi muito, foi cansativo pra caramba, eu estudava muito, final de semana. Cara, assim, a gente faltava aula para poder estudar, fazer trabalho, sabe? Foi muito, Sei. muito intenso, sabe? Eu fico pensando, essa galera tá estudando para concurso e não aguenta nada. Boa noite, É, Daisy. Não aguenta nada, cara. Tipo, eu ficava sábado estudando, domingo estudando, feriado estudando. Eu não tinha vida, sabe? Assim. E aí, por isso que eu entendo. demorei a me formar. Primeiro semestre,
eu não estava vendo as pessoas mais, assim, porque o meu semestre eu tinha acabado de entrar, então o negócio era, nossa, entrei na federal, para tudo que eu queria, então era 100% aquilo. Só que eu não estava vendo as pessoas, eu estava, assim, ninguém sabia que eu morava lá, na casa da minha mãe, né? Uhum. E aí eu fui para equilibrar minha vida pessoal, social e faculdade. Eu optei por fazer 3 disciplinas por semestre. E aí eu Entendo. tardei, né, atrasei a minha formação. Mas foi assim, 3 disciplinas por semestre, era muito estudo. Porque na federal você não passa se você não souber, né? É, Eles não ficam com pena de você. Aí eu lembro que a gente tinha que escrever artigo científico todo semestre. Aí às vezes era uma, duas, 3 disciplinas pedindo a mesma coisa. Então era muito puxado. Então eu meio que, tipo, já me acostumei, né? Com a rotina puxada. Mas eu percebo que a maioria não, não, não engata, sabe? A maioria e fica bem. Pode falar. na, no grupo lá, muita gente vai fazer a guarda de Santa Cruz do Capibaribe. É Instituto Darwin, a banca. E a redação vale 40 pontos, pô. Aí tendo Pois uma é. aula gratuita Ah, aqui e o pessoal não é, dá valor naquele é, negócio. sabe o que é muito doido? Assim, todo mundo, sem exceção. A maioria, a grande maioria, pelo menos, né? De 10, 9, fala bem assim. Uhum. Ah, o que mata é a redação. Ah, eu fiz o concurso tal, mas eu zerei a redação. Aí eu pergunto, você estudou? Você fez um cursinho, alguma coisa? Não, fiz não. Tá. Tipo, fez nada. Aí você oferece uma aula gratuita, a pessoa também não faz. É, Aí eu fico falando que é bom para quem está estudando, que não é um concorrente, né? A pessoa não está estudando mesmo. isso. Aí acaba que essa pessoa vai ser eliminada. Quem estuda consegue, né? Se Isso. destacar. Eu tive um aluno que ele fez concurso da PM no Rio de Janeiro. Aí ele me procurou na época da discursiva, da redação. E aí depois que ele fez 2 meses de aula comigo. Ele saltou 1.300 posições depois que ele estudou redação. Então Caramba, pensa, 1.300 pessoas. muito bom. Olá? Oi? A minha internet caiu, né? Estou olhando aqui, ver se. Bom, eu tenho um pacote aqui de 9 gigas ainda. Então, Acho que dá. Com certeza dá. né? Se for só você, vai ser só você mesmo. Eu Mas é isso, acredito, cara. Eu já eu dei acredito que o pessoal aula. vai chegar ainda, porque ainda são 8 horas, né? A maioria chega do trabalho, está se organizando e tal. Eu acredito que o pessoal vai chegar. Acontece. Quem estuda redação se destaca e a chance de passar é muito grande, porque a maioria não estuda. A maioria está fazendo o quê? Está estudando esqueleto. Não é nem estudando, né? Está querendo decorar esqueleto. E as bancas estão zerando quem está fazendo esqueleto, né? Já Uhum. saiu aí o INEP, está descontando ponto de quem fez o Enem, a redação. A FGV anula. A Sebrasp, a pessoa nem consegue escrever o esqueleto, porque a Sebrasp já tem uma estrutura que desmonta o É, esqueleto. Então, a pessoa quer fazer gambiarra, cara, e ela se lasca. E ela não aprende, tá? A pessoa que faz gambiarra, ela acha que um dia ela vai conseguir fazer gambiarra, porque alguém conseguiu, entende? Ah, meu colega meu fez esqueleto e tirou 900 no Enem. Pois é, seu colega é seu colega, você é você, entende? Vai ser que você seja limitado, né? O seu uhum. colega pode ter sido mais esperto. Aí todo mundo se acha muito espertão, aí chega lá, quebra a cara. É, Enfim, né? Vamos lá. Bom, eu estava pensando,
em não trabalhar como de costume, nas minhas aulas eu acabo abordando, explicando o tema. Hoje eu não vou me adentrar a nenhum tema. Só vou mostrar como se estrutura um texto dissertativo ou argumentativo e vou trazer se eu conseguir aqui, não sei se eu abrir, 3 bancas ou 3, enfim, 3 instituições que aplicaram provas. E fazer essa leitura, tentar explicar o gênero por meio do próprio texto que eu escrevi, né? Entendo. Bom, vamos lá. Eu, por exemplo, sempre digo que o primeiro passo de uma pessoa que vai escrever texto dissertativo, argumentativo, aí, qual o contexto, né? No contexto de uma prova de concurso, em que ninguém sabe o tema, a primeira coisa que você tem que fazer é ler os textos motivadores. Os textos motivadores, eles não estão lá de maneira aleatória. Não é. Eles vão estar de maneira lá acessória, sabe? De maneira ali para enfeitar. De maneira acessória, né? Então, eles não estão ali à toa. O texto motivador... Peraí, tem alguém aqui me mandando mensagem. Não estou conseguindo acessar. Gente, como assim eu não consigo acessar, né? Não vou responder não, porque... Eu acho que Você conseguiu? A questão é que você colocou o link lá, aí não vai direto para a sala, né? Mas ó, pensa assim, né? Olha, ó, aparece no link o link para abrir a sala, aí pede um código, né? Pede um código? Não, ó, no grupo lá da PM, da PP Paraíba, tem o link direto para a aula. Tá Pois lá. é, não. Ó, cliquei aqui já. Ó, opcional, coloque aqui, né, seu nome, né? Vou colocar, hein? Não, deixa eu ver. Pronto, agora é clicar no linkzinho que tem aqui. Pronto. Eu não sei qual é a dificuldade, não, tá? Pronto, já estou Assim, aqui, já entrando. mandar Enfim. o link direto. Oi? Entendeu? Eu não sei se a minha internet está ruim ou se é a sua. Eu acho que é a minha, né? Você falou aí, cortou. Ó, no grupo da PP Paraíba lá, tem um link que vai direto, que vem direto para essa sala, porque o link que o senhor colocou entra em uma outra sala, aí tem que clicar no outro link para poder entrar. É estranho. Enfim. Eu acabei de entrar, é só você clicar no link, ele vai direto, vai para outro canto não. Eu não acabei de entrar. Eu acabei de fazer isso agora, gente. Sabe, eu acabei de fazer isso agora. Eu Acho digo que assim, então, cuidado, porque não como é que conhece eu... Mas, gente, né, é só ter um Gmail e pronto, né? Tem Gmail, entra. Né? Não sei, acho que até quem não tem Gmail também entra. Não. Pois é, tem que ter um Gmail. Mas, enfim. Então, o texto motivador, ele não é um texto acessório. Ele está ali para dar um contexto do que a banca espera de você. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma proposta de uma banca para só dar um norte aqui. Deixa eu mostrar. Vou abrir um monte aqui. Eu vou abrir uma proposta da FGV, tá? Certo. E tem banca que nem tem texto motivador, tá? É um negócio maravilhoso. A FGV às vezes coloca texto motivador e às vezes não. Mas vou mostrar aqui.
Tá. Deixa eu pegar o texto que eu escrevi também, cadê a redação? Enfim, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Aí, às vezes o texto motivador é só uma tirinha, tá? Mas essa tirinha diz alguma coisa também sobre o que a banca está querendo. Ah, vamos lá, essa aqui não. Aqui abriu um monte de coisa. Está aparecendo para vocês? É proposta de redação da FGV? Sim, está aparecendo. Né? O texto motivador aqui da FGV é uma tirinha, né? E aí, eu digo também, gente, que redação, ela é, para mim, tá? 90% interpretação de texto, né? E o que é interpretação de texto? Interpretação de texto é você ler um texto, associar esse texto ao cotidiano, à vida em sociedade, porque a partir daí você vai fazer inferências. O que é inferências? Você vai fazer uma associação, uma assimilação daquilo que você está lendo com aquilo que você vive. Isso é interpretação de texto, tá? Então, compreensão de texto é quando você lê um texto, você entendeu e está ok. Quando você traz informação daquele texto para aquilo que você vive, para o cotidiano, você está interpretando esse texto. Então, mas falta muito nas pessoas interpretação de texto. Porém, falta muito mais ainda compreensão de texto. Então, muita gente vai ler essa tirinha e não vai entender. Tá? Isso eu estou falando por experiência, tá? Eu estou dando aula já faz um ano, online, assim. E as pessoas não entendem uma tirinha. E aí vai escrever, piorou. Aí você vai fugir do tema, né? E aí o negócio desanda mesmo. Então, o tema dessa prova aqui, de 2014, vai ser o seguinte, né? Então, eu vou ler para você, e aí a qualidade não está muito boa, porque essa tirinha era bem pequenininha e eu ainda tentei aumentar, né? Então, uma tirinha do batente, e aí tem um homem dizendo que o laptop dele tem 8 GB de memória. Aí ele diz, na segunda tirinha, no segundo quadrinho, em meu smartphone posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive. Sem contar com as 10 mil músicas no meu iPod. Aí a mulher aponta para o cérebro dele. E aqui, quanto caro? Ele diz, umas 3 ideias mequetrefes no máximo. E olhe lá. Então, o que que... Bom, as tirinhas geralmente carregam críticas sociais, né? Não sei se vocês liam tirinhas, né? O Charles, na época de vocês. Eu gostava de ler. Eu sempre fui um adolescente que gostava de ler jornal, né? Uma coisa bem atípica, né? Um adolescente gostar de ler jornal. Eu gostava de ler jornal. Então, essa tirinha, ela traz uma crítica social. Por isso que eu falei da interpretação. Você só percebe que isso é uma crítica social porque, se você reparar bem, depois que nós tivemos esses aparelhos eletrônicos, desde o computador, desde o celular, desde o MP3, né, que depois virou iPod, enfim, nós temos capacidade de armazenar dados de uma maneira absurda, como jamais imaginaríamos, né? Imaginaríamos na década de 90, por exemplo. Na década de 90 a gente tinha o PC, né? Aí nos anos 2000, né, na verdade, foi ficando popular o PC, e aí a gente carregava os disquetezinhos que a gente armazenava uns Ks. Tipo, isso aqui é 4, cabe uma coisa.
Você não conseguia nem carregar megas. E aí foram sofisticando, né? Aí veio o CD, que podia armazenar megas, depois o DVD, que podia armazenar gigas, e você ia gravando arquivos nesses dispositivos, né? E aí agora a gente tem essas outras formas de armazenamento de dados. Só que aí a mulher pergunta, na sua cabeça, cabe quanto? Você consegue armazenar quanta coisa aí dentro? Ela está fazendo essa pergunta em que sentido? Né? Por que ela fez essa pergunta para ele? Entende? É aí que está a questão. Você quer responder? Igual você falou antes, né? É uma crítica, já que ele não armazena nada mais no cérebro, se acostumou, tornou-se mais fácil armazenar no celular e nos dispositivos móveis que temos hoje em dia, né? Então, assim, hoje há uma discussão, há pesquisa, há um debate sobre os prejuízos cognitivos dos aparelhos, o vício nas telas, o vício nos aparelhos tem causado as pessoas. As pessoas têm tido prejuízos cognitivos. O que é isso? Você tem dificuldade de concentração, dificuldade de percepção, você tem dificuldade de compreensão de texto, você não consegue assimilar informações, você tem dificuldade para ler um texto de 2, 3 páginas. Então, isso é uma consequência da nossa relação com os dispositivos, né, eletrônicos. Porque esses dispositivos, depois do advento das redes sociais, e essas redes sociais hoje funcionam por meio de algoritmo. Esses algoritmos, eles trabalham para prender a sua atenção ao máximo no aparelho, na rede, né? Naquela empresa ali, que é uma empresa, né? Muita gente não sabe. Então, você fica viciado em assistir coisas que duram 15 segundos, e aí você só presta atenção 15 segundos em cada coisa. Então, a sua memória vai sendo danificada, a sua concentração vai sendo danificada, o seu processo de assimilação das informações também vai sendo danificado. Tem pesquisas na área de psicologia, psiquiatria, neurociência, que já comprova esse atraso cognitivo no intelecto das pessoas. Então, a pergunta que ela faz ali é nesse sentido. Os aparelhos armazenam tanta informação, como está a sua memória? Você consegue armazenar alguma coisa dentro? Ele diz só 3 frases. E a crítica está exatamente aí. O ser humano não consegue mais pensar por si próprio, não consegue mais armazenar conhecimento, e assim, não consegue nem absorver conhecimento, porque ele deixa tudo pronto para a máquina. Eu vou ler no chat GPT, o chat GPT vai responder para mim. Então, não preciso pesquisar muito. Eu vou ali, peço um resumo, peço um negócio, o chat GPT vai fazer. Então, as pessoas estão deixando de pensar, deixando de absorver conhecimento, para deixar esse trabalho de absorver conhecimento para as máquinas. E aí a pessoa vai se tornando burra. Entende? Burra. Então, quando ele fala assim, aqui só cabe 3 ideias mequetrefes, ele está dizendo que ele não sabe nada. Então, aí vamos para o comando, né, do texto, né? O desenvolvimento tecnológico é causa e efeito de muitos avanços, mas ainda não obteve, como mostra tiro acima, uma unanimidade positiva de opinião. No que toca ao uso de computadores similares, chega a haver, legalmente, proibição de seu uso em salas de aula, o que comprova as polêmicas sobre as vantagens e desvantagens do seu emprego. Você concorda com essas afirmativas? Então, vamos pensar, né? Eu estava falando que esse vício nas redes, nas telas, enfim, tem causado impacto cognitivo
nas crianças, nos adolescentes e nos adultos também. Tá? E eu tenho percebido isso cotidianamente. Os adultos têm ficado desatentos, têm ficado ruim de percepção, ruim de atenção, ruim de memorização. Os adultos estão tão iguais aos filhos. Estão iguaizinhos aos filhos, tá? E não é exagero, tá? Então, o que acontece? Há uma discussão na sociedade em torno disso. Então, as bancas sempre vão trazer, a maioria sempre traz, temas sociais relevantes da sociedade. Coisas que estão acontecendo, que têm sido, não, estão sendo debatidas. Então, eu sempre falo nas minhas aulas para as pessoas lerem. E ninguém lê. Peraí. Então, eu sempre peço aos meus alunos, gente, eu tenho um cursinho que eu libero uma sala para as pessoas, né, usarem as salas, usarem o material de apoio, assistirem aula extra, e lá eu coloco também colunas de pessoas que estão pensando no Brasil. Aí eu falo, vai lá, lê uma coluna por dia, ou você para aí, ó, dia sim, dia não, lê um artigo sobre alguma coisa que está acontecendo no Brasil, para você ficar por dentro do que está acontecendo no seu país, na sociedade. Porque repertório é 90% da redação. Se você não tem repertório, você não tem leitura, você não tem... eu falo leitura, entender o que está acontecendo na sociedade. Você não sabe, não tem como argumentar com uma coisa. Você não sabe o que dizer sobre o assunto, você não sabe que tese levantar, então você fica totalmente perdido. Você fica perdido porque você não sabe argumentar, e você não sabe argumentar porque você não leu nada. Então, a ideia a redação, ela pede que o ser humano reflita, ele esclareça alguma coisa, que ele analise a questão, e a maioria das pessoas não faz isso, não faz. E aí elas vão para o esqueleto. O esqueleto também não vai refletir, não vai fazer ela pensar, e ela vai colocar coisas ali muito superficiais, e a banca vai zerar. Então eu sempre falo, gente, por isso que nas minhas aulas, nos cursos e tal, eu explico o tema para o ser humano, porque ele não tem desculpa de dizer que ele não teve tempo de pesquisar, que ele não sabia nada. Não, não tem desculpa. Eu explico o tema, eu coloco a fonte, eu forneço material para a pessoa se embasar, mas a pessoa não usa. Ela quer continuar sem repertório. E aí ela vai se prejudicar. Não adianta ela nem pagar o curso. Se ela não estudar, se ela não ler nada sobre o que está acontecendo no país dela, ela vai chegar na redação totalmente despreparada. Então, o repertório é muito sério, é muito importante. Se a pessoa não tem repertório, ela vai chegar lá e não vai saber argumentar. E aí não vai ter... O argumento, ele precisa ter embasamento. Então, se você não tem embasamento, a sua qualidade argumentativa cai muito. E o corretor, ele vai analisar isso. Se você refletiu, se você analisou. E aí, se você não fez nada disso, ele pode zerar, tá? E aí, aqui, por exemplo, é a questão da tecnologia e seus benefícios e seus prejuízos. Por isso que no comando aqui está dizendo, não é uma unanimidade esse desenvolvimento tecnológico na sociedade. Por que é unânime? Porque tem pesquisas que comprovam que em escolas em que se proibiu o uso de celular em sala de aula, a média aumentou em 2 pontos dos alunos. Aumentou. E tem estudos comprovando que o vício no celular tem prejudicado o rendimento escolar, tem causado transtorno de ansiedade, depressão e até suicídio. Então, não é unânime que o desenvolvimento tecnológico seja algo positivo. Ele tem seu lado positivo, mas também tem seu lado negativo. Tem um cara chamado Rui Canário, ele é professor universitário de Lisboa. Ele vai falar o seguinte,
Na medida em que a sociedade evoluiu em tecnologia, a sociedade retrocedeu socialmente. E o que o Rui Canário quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, ó, as pessoas confiaram nas máquinas, confiaram na inteligência das máquinas, mas elas não procuraram ficar inteligentes. Entende? Elas deixaram de pensar e elas meio que deram às máquinas o trabalho de fazer análise, de produzir o conhecimento, de refletir. Então, as pessoas estão delegando a produção de conhecimento para a máquina, né? Desde ela pesquisar, pensar, refletir, ela vai lá no chat GPT e pega tudo pronto. Então, essa pessoa, ela não é inteligente. Eu, por exemplo, eu uso o chat GPT, tá? Como suporte. Mas eu leio, eu pesquiso. Toda vez que eu vou escrever uma redação para uma aula minha, eu pesquiso. E aí, eu falo com meus alunos, conhecimento não vem do céu. A gente tem que estudar antes de escrever. Aí eu pergunto para meus alunos, vocês pesquisaram antes de escrever? Não. Então, por isso o seu texto não está legal. Tem que pesquisar, tem que ler. Ah, mas na banca, na hora da banca eu não vou poder pesquisar, não vai. Mas se você treinou a redação, se você pesquisou diversos temas, se você escreveu, você tem repertório aí adquirido. Ou seja, eu lembrei agora do Rui Canário, né? Ele é um professor da Universidade de Lisboa. Não lembro agora a sigla. Ele tem um artigo que é famoso. Quem disse isso numa palestra foi Viviane Mosé. Isso é repertório. Por quê? Porque eu pesquisei, eu estudei. Mas, se eu ficar achando que o chat GPT vai fazer tudo por mim, eu vou nem lembrar quem é Rui Canário. Vou nem lembrar quem é Viviane Mosé. Entende? Porque estou passando o meu trabalho de ser um cidadão consciente para a máquina. E aí alguém vem perguntar alguma coisa para mim, eu não sei nada. Não sei responder nada. Vou falar meia dúzia de frases clichês, está todo mundo aí falando, e vou dizer assim, a maioria está falando muita merda, né? Falando besteira. Aí chega na redação, vai falar merda, vai falar besteira, aí zera. Então, assim, as pessoas não querem ter o trabalho de pensar, de refletir, de analisar, de procurar dados, embasamento, comprovações daquilo que elas estão pensando e dizendo. Chega na redação, elas zeram. E aí, cara, a maioria zera mesmo. Então, eu sempre peço, gente, leia, pesquise. A minha vida é corrida, é corridíssima. Mas eu nunca levo um texto que eu produzi para os meus alunos sem pesquisar. Eu atraso 1 hora minha aula. Eu falo, gente, ó, atrasei 1 hora porque eu estava pesquisando aqui, escrevendo, para entregar o texto para vocês. E mando os links tudinho que eu usei, né, de fonte. Tá aqui. Para vocês depois escreverem o texto e usar as mesmas fontes. Mas ninguém quer. Todo mundo quer tudo pronto. E aí, é muito mais comum que você veja as pessoas zerando mesmo a redação, porque não falar nada com nada, né? Então, aqui, por exemplo, eu fiz um texto que aborda essa questão da problemática do desenvolvimento tecnológico e essas consequências sociais que o desenvolvimento tecnológico produziu na sociedade. Eu não digo que o desenvolvimento tecnológico produziu isso, eu digo que as pessoas produziram. Né? Meu celular está aqui, meu computador está aqui, eles são meios para eu adquirir conhecimento, para eu poder fazer meu trabalho, para eu poder pesquisar, para eu poder estudar. Eles são meios, eles não são fins. A minha vida, eu não dependo, a minha vida não precisa de um computador para ela ter validade. Eu não preciso postar uma selfie todo dia no meu story para mostrar que eu estou vivo. Mas tem gente que vive para isso. Então, as pessoas tratam as tecnologias como fins e não como meios, né? Meios, mídia. Mídia tem a ver com isso. É meio. É um lugar onde você pode passar tempo tendo entretenimento. Geralmente é entretenimento, né? Mídia é entretenimento. Para que as pessoas ficam viciadas no entretenimento e não querem mais pensar, não querem pesquisar, não querem questionar. E aí, esse é o problema. O mau uso da tecnologia que é o problema. A tecnologia em si mesma não é nenhum problema. Mas o mau uso que as pessoas fazem, sim.
Aí eu vou pegar meu texto aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Vou abrir um monte de janela aqui, porque escrevi um monte de texto. Bom, cadê? É, vou abrir aqui. Ah, não quero a proposta, quero meu texto. Cadê? Gente. Não sei nem onde eu fiz meu texto, gente. Misericórdia, hein? Mas, enfim, se eu não encontrar aqui, eu fiz esse texto, gente. É assim, né? Sexta-feira a pessoa já está. Gente, não sei onde eu fiz esse negócio. Bom, se eu não encontrar aqui, eu vou usar outra proposta que a gente consegue com outro tema e eu mostro para vocês. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que não vou encontrar mesmo. Tudo bem. Agora eu vou trabalhar aqui, vou pular a FGV aqui, porque não estou encontrando em redação, onde já foi parar. Vou mudar para outra banca. Isso aqui é feminicídio, esqueci Brasco. Qual é a banca de vocês? Vocês vão fazer a prova? A minha é FGV. FGV? É. A minha é o NEB. NEB, né? Tá. Olha, gente, eu fico bravo comigo quando eu não sei onde faço as coisas. Entende? Eu tento ter um certo cuidado na hora de salvar as coisas. E aí, eu não sei o que acontece, que eu perco o meu texto, não sei para onde vai. Enfim, se eu não encontrar aqui, o jeito é mudar mesmo, tá? E eu acho que eu vou ter que mudar. É. Vou pegar outro tema aqui da FGV, tá? A proposta, Brasil. Ah, ó, olha aqui essa prova da FGV. Não tem nenhum texto motivador, tá? Mas tem uma informação aqui. Aí eu vou ler para vocês. O Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais que se fazem presentes nos mais variados setores, abrangendo uma grande parcela da população e aumentando os nossos índices negativos em mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crimes, exclusão e tantos outros. Por isso, torna-se muito importante conhecer esses problemas, entender suas causas e identificar formas de combatê-los. Em um texto dissertativo argumentativo, a extensão é de 20 a 30 linhas, redigida em linguagem culta, expresse sua opinião sobre o seguinte tema: qual é o mais grave problema social do Brasil? Apresente suas causas e formas de combatê-lo. Bom, temos texto motivador? Não. Mas, se você está treinando, se você está estudando redação, se você está aí pesquisando sobre os temas, você vai se deparar com problemas da atualidade do Brasil. O Brasil hoje tem 8 milhões, quase 9 milhões de pessoas, um nível de pobreza muito baixo.
nível, digamos, abaixo da pobreza, quase 9 milhões de pessoas, tá? E isso é um número alto. As pessoas comemoram, números da economia comemoram. Mas enquanto houver pessoas passando fome ou pessoas abaixo da linha da pobreza, isso significa que nós temos pessoas em condições subhumanas sobrevivendo. Isso é muito ruim para um país. Então, quando você estuda questões sociais do Brasil e você entende a causa dessas desigualdades, você já entende que o problema é econômico. Mas aí, se você estuda mais um pouco, você também vai entender que o problema é político. Se você estuda mais um pouco, você vai entender também que o problema é uma espécie de casamento entre uma certa classe social com um sistema econômico que prejudica a população. Então, vocês já viram falar do Gessé Souza? Alguém quer falar dele? Ninguém, né? Espero que alguém tenha ouvido falar dele. O Gessé, ele é um sociólogo brasileiro, um dos melhores, assim, da atualidade. E ele tem vários livros publicados. Um desses livros se chama Elite do Atraso. Ele vai dizer a questão da desigualdade social do Brasil, que tem relação com uma elite escravocrata. Isso vai reverberar no racismo que a gente vive até hoje, isso vai reverberar na desigualdade social, e mesmo que a gente tenha mudado de monarquia para república, a nossa democracia, ela é uma democracia que é casada com o capitalismo. E o capitalismo se aproveita da desigualdade social para se perpetuar. Então, esse casamento entre regime de governo ou podemos falar regime de governo com o sistema econômico capitalista, ele produz a desigualdade social. E, se vocês forem ler e pesquisar, o capitalismo precisa dos pobres para poder sobreviver. Parece um paradoxo, mas é exatamente isso. Ele precisa das pessoas pagando uma casa, financiando uma casa, uma moto, ou comprando uma cama em 12, 13 vezes, porque essas pessoas vão pagar juros. E são juros que tornam as pessoas que são ricas mais ricas. Porque a pessoa paga, a pessoa que financia, ela compra, paga aquele valor que ela pegou emprestado, mas ela também paga mais. Às vezes paga 3 vezes o valor, 4 vezes o valor daquilo que ela pegou emprestado. Então, as pessoas vão obtendo lucros. E esses lucros vão para 3 mil pessoas no Brasil, são bilionários. Os milionários também ganham dinheiro, tá? Então, vai para essas pessoas também. E aí, a pessoa que ficou lá pagando juros e mais juros durante anos e décadas, essa pessoa, ela vai ter o seu poder de compra reduzido. E se ela tem um poder de compra reduzido, ela vai consumir menos. Então, ela vai ficar ali, digamos, naquela classe social pro resto da vida. E o que acontece? Um texto dissertativo argumentativo, ele tem essa estrutura aqui que eu vou mostrar para vocês. Depois vai aparecer aqui. Eu estava mostrando anteriormente, mas eu tive que parar. Ele sempre tem que ter essa estrutura. Se ele não tiver essa organização, ele já vai estar errado, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu sempre coloco os textos motivadores como a primeira etapa da produção textual. Porque todo mundo ignora o texto motivador, e não é para ignorar. Ele está dizendo alguma coisa que a banca quer que você diga. Então, compreendeu o texto motivador, interpretou, fez um diálogo com o cotidiano, com a sociedade, ok, agora eu posso rabiscar, eu posso pensar ideias sobre o que eu vou escrever. Então, a primeira coisa na introdução, você vai contextualizar a sua tese. O que é uma tese? A tese é um posicionamento.
é uma defesa. Então, por exemplo, ali no caso qual é o problema mais grave do Brasil? No meu texto, eu vou dizer que é a desigualdade social, que é a pobreza. Então, essa é a minha tese. A pobreza é o maior problema social no Brasil. E a banca pede aborde causas e consequências disso, e também formas de combatê-lo, né? E aí, a banca quer que você diga se é a pobreza, o que causa a pobreza, tá? Se você está dizendo na sua tese, olha lá, o problema do Brasil é a violência. Tá bom. O problema do Brasil é a violência para você. Então, o que causa a violência? Então, você tem que explicar para a banca o que causa a violência. Se você não explicar o que causa, ela vai te tirar ponto. Então, se você está dizendo que você tem que comprovar por que é. Então, você tem que dizer a causa daquilo, as consequências disso na sociedade, aí você tem que trazer dados, e as formas de solucionar isso. Então, todo texto dissertativo argumentativo ele tem que apresentar causa, consequência, comprovação daquilo que você está dizendo e a solução. E a solução daquilo que você disse no seu texto, tá? Não é uma solução genérica. Genérica mesmo, assim, tipo, o Estado tem que tomar medidas cabíveis sobre a problemática. Entende? Tem gente que coloca isso na redação. O Estado tem que tomar medidas cabíveis para a problemática. O que essa pessoa disse, gente? Disse nada, né? Disse nada. Falou bonito e falou nada. E a pessoa pensa que ela está sendo esperta e inteligente. Aí vem um corretor, como eu, assim, vou pensar assim, meu Deus do céu. Dá um 0, né? Porque não dá, a pessoa está tentando ser esperta. Mas se você está dizendo que a causa é a violência, você tem que entender como o Estado funciona para você pensar como o Estado pode solucionar essa problemática que é a violência, se essa for a tese. Então, o que causa a violência? Vamos pesquisar. É a falta de oportunidade? É o Estado que é violento e as pessoas reproduzem a violência porque o Estado também é violento? Se essa for a tese, traga uma comprovação, né? Então é isso. Se eu estou dizendo alguma coisa, eu tenho que comprovar aquilo que estou dizendo. E digamos que em grupos de WhatsApp, o que menos tem é embasamento. As pessoas têm opiniões, mas elas não têm embasamento. Inclusive, elas dizem bem assim, essa é a minha opinião. A banca não quer saber a sua opinião. Ela quer que você diga a sua opinião e que você traga dados que comprovam que o que você está dizendo tem embasamento. Isso é comprovado. Você pode até dizer a sua opinião, desde que você comprove. E as pessoas não estão acostumadas a comprovar o que elas dizem, né? Elas não estão acostumadas a pensar o que elas estão dizendo. E aí, na introdução, você vai contextualizar a sua tese. E aqui eu estou dando exemplo aqui. Eu falei que era a pobreza. Mas suponha que seja violência. Então, eu vou contextualizar. O que é contextualizar? Você tem que trazer um cenário para o seu leitor. Todo texto dissertativo argumentativo, ele é um texto que visa o convencimento do leitor. Então, pensa que você é um colunista que está escrevendo para um jornal de abrangência nacional. Você tem que convencer milhões de pessoas que aquilo que você está dizendo tem comprovação histórica, tem comprovação estatística, que isso tem comprovação que seja sociológica, psicológica, que seja. Tem que ter comprovação, né? Tem que estar embasado em alguma coisa. As pessoas querem ser convencidas. E aí, se eu estou falando de jornal, não estou falando de uma classe que não tem dinheiro para comprar jornal, tá? Estou de uma classe que acorda e compra o jornalzinho dela lá todo dia. Eu estou falando da classe A, da classe B, no máximo aí a classe C. Pessoas que têm conhecimento. A classe D e E não compra jornal, não lê. Sabe assim, não lê mesmo. E a maioria de nós estamos na classe D e E, tá? São pessoas que vivem com até 2, 3 salários mínimos. E aí divide essa renda em 3, 4 pessoas, 5 pessoas dentro de casa. 50% da população, ou 49% da população, vive com 2, 3 salários mínimos, tá? Na verdade, até 2, assim.
3 é até além. Então, as pessoas vivem num nível de pobreza. E aí, se eu digo que esse é o problema, eu tenho que apontar para o meu leitor qual é a causa desse problema, né? E aí, por exemplo, se eu digo que é violência, eu tenho que dizer, olha, a violência surge daí. Daí aonde? O Estado, desde quando ele era monarquia, ele sempre foi violento com a população. Vocês lembram da Revolução Francesa? Já viram falar disso? Vocês lembram? O que aconteceu na Revolução Francesa? Vocês lembram? Não, né? Ó, gente, vocês podem falar, tá? Pelo amor de Deus. Então, a Revolução Francesa aconteceu porque milhões das pessoas que estavam lá no reino da monarquia lá estavam morrendo, estavam passando fome, estava acontecendo uma pandemia e muita gente estava morrendo. E os reis lá, assim, só assim, fazendo festa, igual o Carlinhos Maia, fazendo festa, comendo lá os banquetes, negócio assim. Jesus amado, gente. Desativa aí o negócio aí. Peraí. Raquel, quer falar? Agora que você começou a falar, eu lembrei. Foi o que cortou a cabeça da rainha, né? E dos reis. Tá, assim, da monarquia, Não foi né? que ela falou que eles comam pão, alguma coisa assim? Ou não? Eu Tem tô um viajando. ditado, tem um ditado de Roma, que é circo e pão, não é? Isso. É isso? Esse era uma política de Roma, que era dar pão para o povo que ia lá para o Coliseu ver as batalhas, e circo, no sentido de espetáculo. Então, as pessoas que eram muito pobres iam para o Coliseu e eles pegavam escravos, pessoas que eram reféns de guerras, para poder lutar até que um matasse o outro. Olha que coisa horrível, né? E aí a população lascada da vida ia para lá, assistir aquilo e adorava. Aí os reis mandavam entregar pão para eles. Aí eles ficavam lá felizes, tipo, nossa, o rei ama a gente, porque ele deu pão para a gente, entendeu? E olha o que ele proporcionou para a gente, olha que espetáculo, que legal. Então, essa política do pão e circo, ela funciona até hoje, mais ou menos, sabe? Mas a questão da Revolução Francesa foi um povo muito humilhado, maltratado pela elite daquele país, se revoltou, não aguentou mais e cortou a cabeça do povo. Eles quebraram a Bastilha, que era uma prisão política de quem reclamasse do governo, da monarquia, quebraram, soltaram os presos políticos e cortaram a cabeça dos filhos da mãe. Né? Saudade dessa época, né, gente? Então, o que acontece? As pessoas viviam em uma situação de pobreza extrema, estavam morrendo, e a causa da pobreza, da violência, daquela desgraça toda que estavam vivendo, eram pessoas que tinham condições de mudar aquele cenário e não mudaram, porque não queriam, estavam nem aí para eles. Então, a causa da pobreza vem de uma classe que tem muito, e tem para gerações e gerações da família deles, que negam comida, negam casa, carro, para uma família assim, de uma geração. Então, se a gente não tivesse desigualdade de classe, por exemplo, pessoas bilionárias num país igual ao Brasil, chega a ser imoral, né? Pessoas que estão vivendo com um salário mínimo e pessoas que têm bilhões na conta. Chega a ser um crime para mim, é um escândalo. Uma pessoa seja bilionária e tem criança passando fome. Mas, se não for as pessoas trabalhando por baixos salários, produzindo riqueza para as empresas, inclusive McDonald's, Walmart. Eu trabalhei no Walmart uma vez, tá? Se souberem como é que é lá, o negócio é o satanás.
Se não fossem essas pessoas muito miseráveis trabalhando para tornar as empresas milionárias e bilionárias, eles não ficariam bilionários nem ricos. Até porque eles já nascem bilionários, nascem milionários, e eles só vivem da própria renda, né? Daquilo que eles já têm. Eles só continuam, digamos, a administração do negócio, que era do avô, que era do bisavô, que era escravocrata, que era dono de terra, que matava índio e escravizava negro, né? Se você procurar a origem da riqueza no Brasil, tem laço com a matança dos indígenas e da escravização do povo africano. Todo bilionário no Brasil nasce disso. Toda a renda dele vem disso. Séculos e séculos de escravização. Então, se eu tenho esse repertório, eu vou colocar isso na introdução. E aí, no argumento, eu vou trabalhar isso com mais aprofundamento. E na conclusão, eu vou dizer qual é a solução para isso. Foi isso que eu fiz aqui, basicamente, né? Já estou vendo que não vai dar tempo de trabalhar tudo que eu tinha pensado, porque 1 hora é muito pouco, tá? Parece muito, mas é muito pouco. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Não, vai aparecer não. Vou mostrar minha redação para vocês terem uma noção de como tem que ser articulado as ideias, né? Então, eu coloquei assim, ó. Essa aqui é a minha introdução. E aí, toda introdução, ela pode ser uma conceituação, ela pode ser uma definição, ela pode ser uma citação de uma obra que remeta ao tema, ela pode ser uma alusão histórica sobre determinada época. Eu estava falando da Revolução Francesa, eu posso colocar isso, né? Aí eu coloquei aqui os dados que eu achei que era interessante. O Brasil é um país com mais de 212 milhões de brasileiros, segundo os dados do Censo Demográfico. Então, coloquei dados, tá? Em que a maior porcentagem dela está situada na classe D e segundo o estudo da Tendência Consultoria. Pesquisei também, né? Segundo os dados recentes do IBGE, de 2022, as famílias da classe D podem ter entre 4 a 5 pessoas, ou 5 familiares, assim faz, com um número significativo de famílias compostas por 6 ou mais membros. Esses dados ainda revelam que a classe D sobrevive com uma renda média de um salário mínimo, e a classe E sobrevive com menos de um salário mínimo por mês. Olha que situação desesperadora. Essas classes juntas somam 49% da população brasileira, o que significa que a maior parte da sociedade brasileira se encontra em dificuldades básicas de sobrevivência. Eu estou dizendo o que ali na introdução? Essa é a minha introdução para esse tema. Estou dizendo que o Brasil é um país de muitos habitantes, 212 milhões. Nós temos 50% praticamente da população vivendo na linha da pobreza. É um absurdo que 50% da população viva na pobreza. Isso é inaceitável. Para mim, pelo menos, é inaceitável que exista tanto pobre num país que arrecada trilhões de reais todo ano. É um absurdo. Mas tem gente que já aceitou isso, que seja natural. Então, eu vou dissecando que tipo de Brasil eu vejo como problema. Né? Que tipo de Brasil? Um país, ou pode ser, um Brasil que tem 50% da população vivendo com 2 salários mínimos, que tem 4, 5 pessoas, até mais dentro de casa. Ou seja, eles vivem sem dinheiro, não conseguem pagar aluguel em dia, não conseguem pagar a energia em dia, não conseguem pagar a internet em dia, não conseguem pagar nada em dia. As pessoas devem estar com o nome do SPC, as pessoas devem viver de gato, as pessoas têm dificuldade de comprar alimento para o filho. Então, você imagina que vida infeliz deve ter esse tipo de família. Imagina o sofrimento, né? Dessas crianças, desses pais vivendo assim. Então, eu coloquei dados que comprovam que a pior coisa no Brasil é a pobreza. E a pobreza, ela é desumana. Você torna um ser humano que deveria ter orgulho de si,
devia ser feliz em um ser humano oprimido, humilhado e violento. Uma pessoa humilhada, ela se torna uma pessoa ou deprimida ou violenta. Se a gente for estudar psicologia, a gente vai entender isso. E aí, se eu parto do pressuposto que o problema social é a desigualdade social, no meu argumento, eu vou ter que falar sobre isso. Então, aí eu venho aqui no argumento e trabalho essa questão. Aí eu digo, tá? A causa desse problema. Lembra que a proposta pedia? Apresente suas causas e formas de combatê-lo. Então, aqui, parágrafo da argumentação, eu vou ter que dizer a causa. Se eu não falar a causa, não estou obedecendo o que a banca pediu. E aí eu estou fugindo do que a banca pediu. Se eu estou fugindo do que a banca pede, eu vou ter um problemão, né? Aí eu digo, este modelo de sociedade é reflexo do sistema econômico capitalista que não busca o bem-estar da população. Então, eu estou dizendo que 50% da população viva na linha da pobreza tem a ver com o sistema econômico, né? Que não se preocupa com a justiça econômica, nem com a mobilidade social. O que é mobilidade social? Aquela pessoa que nasceu pobre, mas ela tem condições na vida ali de ascender, de virar classe média, até ficar rica. Ela tem condições, mas para isso eu tenho que ter oportunidade. Se ela não tiver oportunidade, ela pode trabalhar a vida inteira, o dia inteiro, ela não vai conseguir nem juntar 1 milhão. Não vai. Porque ela está vivendo no desespero, né? Então, eu estou dizendo que a causa disso é o sistema econômico, né? E aí, ó, o Brasil é conhecido por sua alta concentração de renda, onde 1% mais rico da população detém 28% da renda total, tornando um dos países mais desiguais do mundo. Apesar dos esforços dos governos petistas, porque com a transferência de renda para as pessoas que viviam e vivem com menos de 2 salários mínimos, o PT criou aquele negócio do Bolsa Família. Isso tem auxiliado as pessoas a saírem da extrema linha da pobreza. Mas temos ainda 9 milhões de pessoas nessa linha extrema de pobreza. Então, tem que melhorar muito mais. Muito mais. Então, digamos assim que Bolsa Família é uma ajuda, mas é necessário mais coisas para que essas famílias parem de viver no desespero, na angústia, de não ter de ter medo, né? De não ter o que comer amanhã ou o mês que vem. Então, o Bolsa Família não vem para ser uma renda da família. Ela vem para complementar a renda. Mas se uma família de 6, 5 pessoas, que vive com um salário mínimo, ou menos de um salário mínimo, que recebe Bolsa Família, sei lá, de R$150 por criança, são 5, 6 pessoas numa casa, e é R$150 para cada pessoa, como é que você vive com R$150 por mês? Você não vive. Você ainda continua desgraçado de vida. Você não está conseguindo melhorar de vida. Mas é uma transferência de renda para que essas pessoas não morram de fome, tá? Não é que elas vivem bem, não. Ninguém vive bem com Bolsa Família, não. As pessoas continuam pobres. Mas, por exemplo, no Bolsa Família, os pais são obrigados eles não podem deixar que os filhos faltem às escolas, porque eles têm o pagamento bloqueado. Então, os pais, eles recebem essa renda, essa transferência de renda, e eles são obrigados a levar as crianças para a escola. Se eles não levarem as crianças para as escolas, a escola liga para o Conselho Tutelar ou para qualquer outra coisa, ou assistente social do CRAS liga para a escola, procura saber se o aluno está faltando e aí bloqueia o pagamento. Então, a família acaba levando a criança para a escola todos os dias. Ou seja, essa criança acaba tendo direito à educação. Porque muitas crianças, por exemplo, no Nordeste, em lugares muito mais escondidos, elas trabalham, né? Então, elas acabavam faltando à escola. E agora os pais são obrigados a levá-los. E aí, mesmo com os esforços dos governos petistas, o Estado não tem sido eficaz na erradicação da pobreza, essa maior parcela habitacional
por conta da elite do atraso, como descreveu o sociólogo brasileiro Gessé Souza em seu livro homônimo. Livro homônimo é livro com o mesmo título, tá? Então, Elite do Atraso, o título do livro do Gessé é Elite do Atraso. E eu estou dizendo assim, você pode ter um governo que não deixa o povo passar fome. Mas se o povo continua pobre, isso não é bom para ninguém. Não é bom para a economia. Gente, a internet está maravilhosa hoje. Vocês estão me ouvindo aí, né? Então, né? Então, estão me vendo? Deixa eu olhar aqui, ver se estão me respondendo. Se vocês estão vivos. Bom, vou continuar aqui. Então, assim, se você tem um governo que não deixa a pessoa passar fome, mas ela continua pobre, isso não é bom, né? É bom que as pessoas tenham renda digna, né? Ou seja, um salário mínimo não é uma renda digna. Muitas pessoas vivem disso, então vivem uma vida triste, uma vida horrível, né, gente? Quem vive de salário mínimo não é coitado. Vive uma desgraça. Então, a ideia seria a erradicação da pobreza. O país sem pobreza é um país com qualidade de vida. É um país com uma qualidade de bem-estar, né? As pessoas estão vivendo bem. Então, a elite do atraso impede o avanço econômico, político, cultural e social do país, concentrando toda a riqueza produzida pela sociedade nas mãos de poucas famílias brasileiras, que é a mão dessas famílias bilionárias e milionários, né? E aí, a consequência da ganância dessa elite é a vida subhumana dessa grande parcela populacional que sempre se vê diante das dificuldades ou diante de dificuldades financeiras, sem horizonte ou perspectiva de melhoria de vida. Então, percebam, né? Eu disse que é pobreza. Você disse o que causa pobreza. Então, todo texto, quando você diz alguma coisa na introdução, no desenvolvimento, você vai trazer dados que embasam isso que você está dizendo. Senão, a banca vai cobrar isso de você. Se você não faz isso, você está fugindo da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Você está fugindo. Ou seja, você pode tangenciar o tema, você pode falar nada com nada, você vai trazer um assunto ali, você vai falar de coisa que não tem que falar. É isso que muita gente faz. E aí, a banca está olhando para o seu repertório. Se você não tem repertório, você vai ser avaliado e julgado por isso. Então, aqui eu coloco dados de uma ONG, parceria com a Datafolha, que fala que o nosso país é marcado por desigualdade entre homens e mulheres, ricos e pobres, brancos e negros, e tal. Aí eu coloco pesquisa do IPEA, inclusive o Gessé Souza foi presidente desse instituto de pesquisa por muito tempo. Então, estou trazendo embasamento para aquilo que eu disse antes. E é isso que a banca vai cobrar de vocês, embasamento. Sem embasamento, não há qualidade argumentativa. Se não há qualidade argumentativa, não há qualidade no seu texto. Então, tudo que eu digo, eu tenho que comprovar. Tá? Eu não consigo lembrar o instituto da pesquisa. Tente lembrar, sabe? Tente lembrar, estude. Porque a memória ela é fortalecida por conta do hábito, né? Você está lendo sempre, estudando sempre, e aí você lembra. Agora, se você lê um livro por ano, olhe lá, né? Você lê uma coluna por ano, você não vai conseguir lembrar dessas coisas. Mas se você estiver estudando, você acaba lembrando, né? E aí eu vou encaminhar para a solução, para vocês terem uma noção. E aí eu digo aqui da solução, diante disso, o Estado democrático de direito, que é o nosso Estado, falha miseravelmente em garantir o mínimo existencial estabelecido pela Constituição de 88. Fica evidente, então, que é urgente uma reforma tributária que faça justiça ao consumo do brasileiro. E, para isso, é necessário que o Ministério da Economia promova essa ação em parceria com o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Então,
estou apontando soluções para combater essa desigualdade. E na dia que eu escrevi, eu apontei a questão tributária, né? Porque no Brasil, quem compra mais paga menos imposto, né? Quem compra menos paga mais imposto. Então, não faz sentido, né? Mas, na lógica tributária capitalista, faz. Porque nessa lógica tributária capitalista, você dá desconto para quem é rico, que tem uma empresa e compra 10 mil produtos para revender, e você cobra mais imposto daquele que compra um por mês para poder sobreviver. Então, esse que compra um por mês para sobreviver, ele paga mais. Enquanto o outro que compra 5 mil, 10 mil produtos, ele recebe desconto. Então, vamos supor, se eu compro uma caixinha JBL e eu pago R$ 15 de imposto e vai para o governo, aí tem imposto federal, municipal e estadual, tá? Se uma pessoa compra 50 mil, eu paguei 15 de imposto. A pessoa comprou 50 mil e ela tem uma loja que quer vender, ela vai pagar R$ 2 de imposto. Esse é a tributação regressiva. Se você comprar em maior escala, você paga menos juros. Se você compra você paga mais juros. Ou mais tributos, né? Perdão. Mais tributos. Então, é essa lógica tributária que, para mim, tem que acabar, né? Mas esse é o meu ver. Essa é a minha ideia de solução. De repente, você tem a outra. E aí eu digo que isso tem que ser feito em parceria, ou seja, em diálogo com os poderes. Legislativo, né? Executivo e judiciário, né? Paralelo a isso, é necessário que haja uma distribuição de renda justa, ou seja, salário mínimo tem que garantir o mínimo. E o mínimo é você poder comprar uma casa, comprar o seu carro, você conseguir pagar um colégio bom para o seu filho, já que a escola pública precisa melhorar muito, ou a escola pública, né, precisa ser mais valorizada. Eu acredito que seja esse o caminho, para que as pessoas passem, a partir do seu salário, ter perspectiva de futuro. Então, você quer ver uma mudança estrutural no Brasil, é aumentar o salário mínimo. Hoje, o salário mínimo está aumentando 2% acima da inflação. Tem gente ficando louco, dizendo que isso vai quebrar a economia. Como pode, né, gente? 2% acima da inflação. E aí, para o capitalista, isso é ruim. Para o trabalhador, é quase nada. Mas para o capitalista é muita coisa. Então, distribuição de renda justa, salário mínimo tem que garantir o mínimo. Se não garante o mínimo, ele não é mínimo, ele é uma esmola, né, com esse nome, né, denominado salário mínimo. Então, o mínimo existencial que a Constituição garante é moradia, educação, saúde, habitação. Com o salário mínimo, você não consegue fazer nada disso. Não consegue. Então, na pandemia, por exemplo, o Estado resolveu dizer que o mínimo que o ser humano precisa no Brasil para sobreviver era R$ 600. Ele conseguiria pagar aluguel, compra, alimentação, medicamento por R$ 600. E a população recebeu R$ 600. Ficou super feliz, tá? Mas não é isso. As pessoas precisam de muito mais para ter o mínimo. R$ 600 não é nada. Não paga nem aluguel. E aí, eu coloco que é necessário que haja uma distribuição de renda justa e adequada às condições básicas de vida, bem como deve haver também, por meio do Ministério da Cidadania, projetos de habitação, né, casas populares, né, o governo pode criar casas populares e doar essas casas, né, e se a pessoa paga imposto, ela merece uma casa, né. Mais políticas de transferência de renda, ou seja, se fosse a família 150, tem que dar mais. Porque dinheiro para isso tem, tá, gente? Mais lazer e cultura para os mais pobres deste país. Por que mais lazer e cultura, né? Você só é um ser humano se você tem qualidade de vida. Qualidade de vida tem relação com lazer. Se você não tem tempo para brincar com seu filho, para viajar, para poder usufruir da sua família, você não tem felicidade, você não tem qualidade de vida. Que nem a pessoa que trabalha 6x1, né? Trabalha, quando chega o dia para descansar, tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que ir ao supermercado, tem que ir na farmácia.
não descansa. Então, essa pessoa está doente. E está infeliz, obviamente, né? E aí, qual é a finalidade disso tudo? Que haja qualidade de vida e haja também uma promoção do bem-estar social que todo cidadão e trabalhador merece, uma vez que essas políticas públicas já estão estabelecidas pela Constituição de 88. Então, repare que eu estou dizendo uma solução, estou dizendo, ó, o Ministério tal, em parceria com o Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, tem que estabelecer, em união, a qualidade e o bem-estar da população. E usa a Constituição de 88 que garante isso. Não estou falando assim, eu quero isso porque eu estou delirando. Não. Pega a Constituição, estude, você vai ver que está lá. Então, o Estado tem que garantir, ele tem a obrigação de garantir, e ele não garante. Então, qual é a razão da pobreza? É um Estado que não garante o bem-estar social e ele é democrático. Se ele é democrático, ele deveria garantir o bem-estar social. Se não garante, ele não garante por quê? Porque no sistema capitalista, você precisa de pessoas muito pobres que sobrevivem com baixos salários, que aguentam humilhações de seus patrões, que aguentem assédio moral, aí elas têm medo de denunciar, com medo de perder o emprego, não denunciam e vivem ali aquela vida bem desgraçada, né? Então, você precisa de pessoas humilhadas, sem perspectiva de vida, que aceitem péssimas condições de trabalho, que aceitem baixos salários. Essas pessoas, elas estão na beira da morte, assim. Ou elas trabalham, recebem pouco, ou elas morrem de fome. Uma pessoa que está com fome, gente, ela não está pensando na dignidade dela, ela está pensando só em sobreviver. Ela vai aceitar. Isso traz consequências para a vida psíquica dessa pessoa, né? O Brasil é o país que mais se consome ansiolítico no mundo. No mundo, já ganhou dos Estados Unidos, sabe? Então, a gente tem uma população deprimida, ansiosa e com burnout, né? Vocês já tiveram burnout? Espero que não. Eu tive. Então, uma população que 50% da população está doente. Está com burnout, ou está com depressão, ou está com ansiedade. Não consegue dormir. Então, é isso que a classe D e E vive, né? Eles estão doentes. Então, impacta, inclusive, na saúde mental, né? Essa condição financeira. Enfim, nas minhas aulas eu tento explicar essas questões, eu dou referência e tento dizer, gente, olha, tudo isso que está aqui, que eu vou mostrar novamente, tem que estar no texto. Se o texto não tiver essa estrutura, ele não está obedecendo ao gênero dissertativo argumentativo. É isso aqui, ó. Introdução, eu posso colocar até 2 teses, se eu quiser. No D1, eu posso falar da tese 1. No D2, eu posso falar da tese 2, se eu colocar 2 teses. Se eu colocar uma tese só, eu vou aprofundar ou trazer mais dados da tese 1, ou da única tese. E na conclusão, eu vou usar agentes sociais, ações de mudança, meios. O que são meios? Como essas mudanças serão efetuadas na sociedade? Qual é a forma? Então, eu disse lá, né? Agente social, Estado, né? Ministério, Poder Executivo, Legislativo. Aí vem o detalhamento. O que é o detalhamento? É ação. Aí eu digo, né? Reforma tributária, programas de habitação, distribuição justa de renda para as pessoas, cultura e lazer. Essas são as ações. Quais são os meios? Programas de habitação, melhor distribuição de renda por meio de aumento, né, do salário. Mas o que, gente, que eu coloquei? Programas de habitação, reforma tributária, em parceria com os outros poderes. E aí tem a finalidade. A finalidade é o quê? Você está pensando tudo isso para quê? Qual é a finalidade disso tudo? Para que as pessoas possam ter perspectiva de futuro, para que elas possam, de fato, acreditar que o trabalho dignifica a vida delas. Que as dignifica. Hoje, o trabalho não dignifica. O trabalho oprime, adoece as pessoas e humilha as pessoas. Então, que a população tenha aderido à uberização do trabalho não é à toa.
As pessoas têm preferido trabalhar o dia inteiro entregando hambúrgueres, revela que as pessoas não aguentam mais ser humilhadas por patrões e receber pouco. Elas preferem trabalhar o dia inteiro debaixo do sol, de chuva, para não ter que lidar com a humilhação. E é por isso que elas preferem trabalhar o dia inteiro entregando coisa. E ninguém aguenta se humilhar. E essa população é uma população que tem muito ódio, né? Porque elas trabalham, e nunca é reconhecida. A vida boa, o sucesso nunca vem. E não vai vir. Dentro do capitalismo, não vai vir mesmo. Né? Porque a maior parte dos impostos dela vai para o Estado. O Estado, não sei se vocês souberam, mas o Estado deixou de arrecadar 543 bilhões de tributos das empresas. 57 bilhões de tributos, tá? O Estado diz bem assim, não precisam pagar não, tá? A gente dá um jeitinho aqui. E aí, o que a gente poderia fazer no Estado, um orçamento de 543 bilhões no orçamento? Produzir casa, creche, construir hospital, comprar, enfim, aumentar mais o número de escolas. A gente poderia fazer isso, né? Esse dinheiro todo a gente consegue fazer muita coisa. Mas o Estado fez o quê? Disse para as empresas, e quem fez isso foi o Congresso, tá? Os deputados lá, senadores. Sabe assim, empresas, a gente está percebendo que vocês estão sofrendo aí, não precisa pagar não, tá? Deixa que a gente dá um jeitinho aqui, deixa que a população se foda, assim, tá? Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Aí, então, o que eles fazem? Corta lá o Bolsa Família de alguém que está passando fome, corta lá o benefício lá de prestação continuada de alguém, congela salários de servidor, entende? É isso que eles fazem. Mas isso é dinâmica capitalista. O empresário que ganha milhões está dizendo, olha, eu estou sem dinheiro para pagar vocês. O Estado, né? O Estado diz, não precisa não, se preocupa não. Depois você paga. Entende? É desse jeito. Então, enquanto a gente viver num Estado capitalista, a gente nunca vai ter perspectiva de mudança, a gente não vai ter mobilidade social, a gente também não vai ter esperança. Então, é por isso que muitas pessoas se identificam com pessoas com discurso violento. Elas estão tão humilhadas, elas só enxergam a saída pela violência, porque elas sofrem muita violência. Então, se seu texto não tem conexão com as partes, ele não dialoga com as partes, ele é um texto incoerente. Esses dias eu peguei um texto de uma aluna e disse, eu perguntei para ela, seu texto é de esqueleto? Ela enrolou, justificou. Eu falei, eu só perguntei, aí eu falei, só me responda, é de esqueleto? Ah, não sei, porque eu não vi no papel. Você aprendeu a escrever assim? Ah, aprendi, então, é um esqueleto. Eu falei, o seu texto está todo incoerente. Você usou palavras bonitas, mas ele está incoerente. O que é incoerência? É você dizer uma coisa na introdução, essa coisa que você disse na introdução, você não diz aqui na argumentação, no D1, D2, você não desmembra, não traz dados, não traz fatos, nada. Chega na solução, você nem soluciona aquilo que você disse na introdução. Então, você tem que solucionar tudo que você disse. Se você não faz isso, você não sabe escrever um texto dissertativo argumentativo. E é por isso que muita gente reprova na redação. E não sabe fazer um texto coerente. Eles acham que escrever uma redação na introdução eu coloco a Constituição. Na argumentação, eu digo que a culpa é do Estado. Na conclusão, eu falo que o Estado tem que tomar medidas cabíveis. Pronto, já sei escrever uma redação. Não, você não sabe. Sabe mesmo. Né? Então, assim, redação é leitura, é reflexão, é comprovação, é dados, são dados que a gente tem que utilizar. Não sei se você sabe, mas todos os dados que a gente coloca na redação tem que ter validade de 4 anos. Toda pesquisa tem validade de 4 anos. Então, se eu pego dados de 5 anos atrás, esses dados estão desatualizados. Então, se eu vou usar uma pesquisa, eu tenho que usar pesquisa de, no máximo, 4 anos atrás. A gente está em 2024, eu pego pesquisa de, no máximo, 2020. Se eu pego uma pesquisa de 2018, esses dados estão desatualizados. Então, eu não posso colocar. Então, se eu
quero colocar uma instituição de pesquisa como fonte do meu argumento, eu não posso colocar o site que veiculou a pesquisa. Segundo os dados do G1, segundo dados da Veja, não. A Veja, o G1, é um portal de notícias, não é uma instituição de pesquisa. Instituição de pesquisa é Datafolha, é o IBGE, é o IPEA, enfim. Instituto de pesquisa tem diversos no país, mas o Datafolha, o IPEA, o IBGE, o Censo Demográfico são os mais conhecidos. Então, assim, são instituições que produzem a pesquisa, que têm métodos, né? Utiliza, eles vão lá, colocam um funcionário na rua para pesquisar, perguntar, ou liga, né? Isso é uma pesquisa. Mas a instituição da pesquisa é aquela que produziu a pesquisa, que pagou a pesquisa, pagou o funcionário. Quando o G1 coloca assim, dados do IBGE revelam que a classe D tem sobrevivido com menos de um salário mínimo. Aí você coloca, dados da Veja ou do G1 diz que os brasileiros estão vivendo abaixo de um salário mínimo. Não, está errado. A Veja, a G1, é um portal de notícias. Eles são um meio de divulgação de notícias. Eles não são instituições de pesquisa. Então, você tem que sempre referenciar a instituição que fez a pesquisa. Senão, você está referenciando errado. Eu já vi professor ensinar isso na redação, e eu sabia que estava errado, né? E depois eu disse, ei, não é por aí não, hein? Pessoal, eu vou ter que encerrar, porque eu queria ter abordado mais coisas, porém, não dá, né? 1 hora, para mim, passa rápido. Eu queria falar da Sebrasp, que é a banca mais difícil. Não tem como a pessoa nem utilizar esqueleto da Sebrasp, porque ela se lasca, porque a Sebrasp é toda metódica, ela desmonta qualquer esqueleto. Mas eu dou aulas de redação, estou com um curso bem legal aí. Enfim, se quiserem procurar depois saber, eu passo informação. Vou deixar vocês descansarem agora. Vocês querem fazer alguma pergunta antes de encerrar a aula? Querem fazer uma pergunta? Dúvidas? Bastante, né? Bom, tá todo mundo vivo aí? Tá todo mundo acordado? Raquel, pode falar, Raquel. Apertem sem querer, é só para mandar o joinha. Obrigado, tá? Aguentou chegar até o final, né? Não é o quê? Mas é cansativo, viu? Meu Deus. Menina, na faculdade, eu ficava até 10 horas na faculdade. Obrigado, Manassés. Ficava até 10 horas na faculdade, assim. Professor, E aí eu trabalhava o dia inteiro. Eu tenho uma dúvida, assim, sobre o texto, a redação e a questão discursiva, porque eu vou fazer um concurso, aí um concurso pede que seja 2 questões discursivas, que é o concurso do Estado, e o concurso do município é uma redação. Aí, qual é a diferença desses 2 tipos de texto aí? Quais textos? Não, é porque lá na prova a gente vai ter que fazer 65 questões objetivas e fazer... Mas qual é o gênero textual que a banca vai exigir O de gênero. você? Eu não sei, talvez seja no município, a redação talvez seja uma carta aberta, um artigo de opinião. Então, se for isso, comece a treinar o modelo. Eu estava com um projeto, ainda estou, né? Eu também, eu já comprei o seu curso da redação, só que eu não mandei nenhuma redação ainda. Qual? O seu curso... Você está no 3 de redação, eu acho. Eu lembro que a Compev, ela trabalha com artigo de opinião. Aí eu escrevi um artigo de opinião e trabalhei na aula. Foi isso que eu fiz com o PEV, foi essa inscrição que eu fiz. Então, e aí, a estrutura do artigo de opinião é a mesma estrutura do texto dissertativo argumentativo. Entende?
É bem parecido. A gente vai argumentar. Eles botam o quê? Eles botam uma situação, um problema, e a gente ali cria uma redação, é? Às vezes eles colocam uma charge, uma tirinha, às vezes não colocam nada, às vezes não colocam nada. Essa aqui, eu mostrei para vocês aqui, a proposta não tinha nenhum texto motivador. Era Mas só o comando. eles botam já um tema, ou a pessoa vai criar. Não, o tema ele já tem. Já vem um tema. Se for esse caso da redação, já vem um tema, né? Toda redação tem um tema. Aí, se for um texto, as questões discursivas, porque tem dizendo edital assim, são duas questões discursivas, de acordo com o seu cargo específico, de acordo com o conteúdo específico do seu cargo. Aí, no meu caso, eu sou da educação inclusiva. Aí, eu estou achando que essas duas questões discursivas, com certeza, vão botar de questões da situação da educação inclusiva, né? Então, pode cair estudo de caso, tá? E aí, estudo de caso, o que é? Eles dão uma situação hipotética e com base no seu conhecimento específico, ou seja, você fez pedagogia? Foi, pedagogia. Então, com base no conhecimento dos teóricos da pedagogia, da psicologia do desenvolvimento infantil, aí você tem os teóricos, né? Eu adoro Vygotsky, por exemplo. Aí tem o Paulo Freire, tem o Alan, que é outro psicólogo. Você vai trazer esses pensadores para argumentar sobre uma situação, tá? Você vai pegar leis de diretrizes básicas de educação, você vai pegar a BNCC para argumentar. Esse é o repertório do pedagogo. E se for no caso da educação inclusiva, aí a LDBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Coloca isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de como que é um estudo de casa. Uma mãe chegou, tá? Uma mãe chegou numa escola municipal do seu bairro, é hipotético, né? Lá de Santo André, de São Paulo. A criança tinha 8 anos e queria frequentar a escola, porém não tinha vaga, mas ela era deficiente visual. A escola ficou de aguardar uma vaga para essa mãe, essa criança. Porém, essa criança e essa mãe recebem Bolsa Família. Olha só. Tá? E aí, essa criança também não pode faltar a aula, mas a escola diz que não há vaga. De acordo com o seu repertório, conhecimento específico da sua área, redige um estudo de caso em que a situação abordada seja solucionada. Pronto. Aí, no caso, eu não vou usar meus argumentos, não, eu vou só conceituando, Não, você vai usar argumentos de acordo com a sua formação. De acordo com conhecimento específico, não é isso? Qual é o seu conhecimento específico? Qual é a sua área? Pedagogia, não é? Pedagogia e educação especial, que é pedagogia e educação inclusiva. Isso. Então, você vai, de acordo com aquilo que você estudou, você vai argumentar. Por exemplo, uma criança pode ter acesso à educação negada, de acordo com a Constituição de 88? É um argumento que você pode utilizar. Uma criança que depende de Bolsa Familiar pode faltar à escola? Mas a estrutura, no caso da discursiva, não é igual à redação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, não, né? É diferente, né? Redação, ela não é um gênero, tá? Redação é toda produção textual. O gênero é outra coisa. O gênero, ele é dissertativo argumentativo. O gênero pode ser um romance. O gênero pode ser uma opinião. O gênero pode ser uma carta argumentativa. O gênero pode ser um artigo científico. Gênero é uma coisa. Se for assim, eu estou perguntando assim, no caso da proposta discursiva, qual é a estrutura dela, das propostas discursivas? Não, do mesmo jeito? Você vai argumentar, você vai trazer conceituação, vai argumentar de acordo com a LDB, com a BNCC, de acordo com o psicólogo de desenvolvimento. Você tem que entender de leis e de como funciona o Estado, de como a educação...
Eu não estou entendendo assim, que você quer dizer o seguinte, que eu não vou fazer daquele mesmo modelo de redação, que faz aquela introdução, aí depois faz o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Não é assim. Eu vou conceituar, aí depois eu vou argumentar com esses teóricos, com essas teorias, de acordo com o meu conhecimento específico. Não é assim? Ah, entendi. E vai solucionar, tá? E no final eu boto uma conclusão para aquela questão, né? Você vai solucionar. A sua argumentação, ela tem que vir com essa ideia de dizer, olha, essa mãe, ela não pode deixar de ser atendida, essa criança não pode. Se a escola não tem vaga ali, ela tem que direcionar uma escola muito próxima da casa da mãe. Você está entendendo? Esse é o conhecimento que tem que ter. A escola tem que direcionar, mas essa não pode ficar na conclusão, eu boto o quê na conclusão, no final? Aí você vai colocar a conclusão de acordo com o seu conhecimento pedagógico, entendeu? Na conclusão é como se fosse uma solução para aquela situação daquela mãe, né? Isso. Aquela mãe, aquela criança, né? Tá. É verdade. Eu estou achando que vão botar alguma questão assim, porque tem muitas mães que não têm oportunidade de ter vaga nas escolas para colocar o filho, né? Porque às vezes não tem um professor de educação especial também. Uhum. Alguém levantou a mão aqui, gente? Tinha uma pessoa que levantou a mão aqui, acho que alguém com sobrenome Fontes. Tá, professor, obrigado. Clareou mais as ideias. Tá. Flávia, acho que foi Flávia, isso. Flávia, você que quis perguntar alguma coisa, Flávia? Bati o dedo sem querer. Tá. Desculpa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, gente, olha, se o gênero de vocês é estudo de caso, treinem, escrevam, gênero é dissertativo ou argumentativo, escrevam, treinem. Gente, meu curso não tá nem caro, tá? Assim, eu vejo gente cobrando R$800 no curso, eu fico assim, vocês estão querendo matar o ser humano. Eu não cobro nem um terço disso. E mesmo assim as pessoas não estudam. Aí, faz objetiva, né? E faz objetiva boa, mas na redação reprova. Aí gasta lá 1 ano de estudo, sei lá, 4 meses de estudo e não passa. Lindalva, pode falar, Lindalva. Lindalva, você bateu também sem querer aí no botão? Mais alguém quer falar? Ou só a Lindalva mesmo que apertou sem querer? Bom, mais alguém quer perguntar sobre alguma coisa? Oi, boa noite. Boa noite. Sou eu, professor Lindalva. Não, eu queria só agradecer mesmo pela aula aí gratuita que você deu pra gente, foi maravilhoso, viu? Eu tô aqui um caos, tenho criança dentro de casa, fazendo as coisas, mas prestando atenção. Às vezes eu pensava assim, eu vou sair da live, tô cheio de coisa para fazer, mas aí você vinha, falava um tema, aí eu ficava prestando atenção, terminei ficando a aula toda. Então, só para agradecer mesmo, foi maravilhoso. Fico feliz, cara. Poxa, assim, gente, eu acho que é difícil, né, parar, estudar, mas eu acho que eu, como professor, eu tenho que trazer uma aula com informações de qualidade. Por exemplo, nas minhas aulas, sempre coloco embasamento, eu sempre trago informações sobre o tema, porque auxiliar a pessoa, porque eu sei que a maioria de vocês não tem tempo para pesquisar, vocês cuidam da casa, cuidam da família, então eu já deixo metade do caminho andado. Eu pesquiso antes para vocês. Aí já dou a aula com o tema, explicando já, dando para você não ter que ficar lá, né, de madrugada, né? Não, aí eu já falo. Eu achei bom. É só para fechar aqui minha fala. Eu achei bom porque, assim, foi um modo que foi uma linguagem que chegou próximo da gente, entendeu? Não foi aquela coisa de ensinar a redação de uma forma mirabolante que a gente até diz, não vou conseguir. Sério? Entendeu? Então foi isso, o cenário aqui foi esse, sei lá, tava em cima da máquina, eu aqui tomando meu café, cuidando de criança, caos dentro de casa, com criança correndo pra cima, pra baixo, e um chama, outro chama. Aí eu disse, eu acho que eu vou sair dessa live. Meu filho disse, não, minha mãe, arrasta a cadeira aí, senta aí.
Aí sentei, eu disse, menina, aí depois fiquei escutando, quando eu vi você se despedindo, disse, ó, já vamos, já deu 1 hora. Aí eu disse, meu Deus, eu terminei assistindo a live toda. Não, que felicidade, Lidal. Foi maravilhoso, verdade. Gostei muito, muito de verdade mesmo. Gostei muito, viu? Para mim, foi bastante enriquecedor. Então, era só isso que eu queria acrescentar. Que bom, fico muito feliz, tá? Fico Tá emocionado, de bom. verdade. Tá, obrigado. Boa noite aí. Sim, boa noite. Pessoal, eu tenho aulas que eu já gravei, que eu disponibilizo no grupo lá que eu criei lá. Aí, se vocês puderem assistir, vocês assistam. Tem tema lá que eu abordo sobre educação, sobre meio ambiente, enfim, sobre questões sociais do Brasil, feminicídio, fake news, tá tudo lá. Eu coloco lá, vocês assistam, se salvam, estudem, levem a sério, sabe? Acho que a maior revolução do pobre é estudar. Mostrar que a gente não nasceu para morrer pobre, sabe? Que a gente tem capacidade de ocupar os espaços e ter qualidade de vida, poder sonhar, poder ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para os nossos filhos, nossos primos. Sei lá, né? A gente nasceu para ser feliz, né? Não para viver sendo infeliz, sendo humilhado, né? Bom, alguém mais tem uma pergunta? Quer participar? Quer tirar uma dúvida? Senão vou ter que encerrar, gente. Eu adoro dar aula, tá? Eu adoro. Por mim, eu dava aula o dia inteiro. Mas a minha voz é que fica assim, né? Eu fico tomando água para não fugir, né? Minha voz às vezes falha. Então, eu vou parar de gravar aqui. Essa aula eu vou deixar lá com o André. Acho que é André Falcão. E eu vou subir essa aula no YouTube. Depois eu vou enviar lá o link para vocês. Vocês podem assistir lá como vocês quiserem. A aula vai ficar no grupo. Aí vocês assistem. Precisar de uma aula, eu estou à disposição. Eu adoro dar aula. Eu tenho material também de pesquisa, de redação. Tem um grupo lá que estou sempre compartilhando arquivo. Enfim, tamo junto. Um abraço, bom descanso para vocês, bom final de semana. Bom, fiquem na paz aí. E foco, hein? Foco, força e fé. Valeu, pessoal. Até a próxima, né?